copo na mão. Olha. O grave tá batendo. O grave tá batendo. A pressão. Tá balançando. O grave tá batendo. Ele tá comendo, mãe. Não esquece dos filtros, viu, Fabrício? Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é a professora Sara Rezende, professora de História da Reciclagem Educacional. E hoje estou aqui para nós conversarmos e falarmos um pouquinho sobre democracia, direito, cidadania, né? Quando a gente pensa no termo democracia, cidadania, imediatamente você imagina um deus grego, talvez, né? Enfim, remete à Grécia, remete ali, né, à antiguidade clássica, grega principalmente, né? Quando a gente fala da democracia, ela está diretamente relacionada, principalmente nos dias atuais, aos direitos civis, políticos, né, sociais, a questão da cidadania, mas nem sempre foi assim. Quando a gente pensa lá na democracia, lá em Atenas, né, lá no século VI a.C., ela é um processo, né, que vai sendo desencadeado aos poucos, estruturas políticas que vão se movimentando, mudando, né, até que chegamos ao Clístenes, né, que é o... Erro de gravação. Voltando. Quando pensamos na democracia, Clístenes, né, pai da democracia, embora a democracia seja filha do processo, né? Porque a democracia na Grécia, ela não era tão ampla, né? Os direitos de cidadania não eram tão amplos como são hoje. No mundo antigo, né, na Grécia, até a ideia da cidadania em Roma, lembra que Roma não aplica a democracia grega, né? Roma traz para nós a ideia de república, da coisa pública, da forma como o Estado deve estar organizado administrativamente. Mas a cidadania no mundo antigo, em geral, ela estava relacionada ao direito de participação política. Cidadão era aquele que participava politicamente. E, isso mesmo, cidadão, porque as mulheres não tinham esse direito de cidadania, né? Então, na Grécia, era um direito muito limitado. A democracia grega era muito limitada. Então, participar politicamente era um direito de homens, né, nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, era uma relação de parentesco. Então, mulheres, estrangeiros, escravizados não tinham esse direito de participar politicamente, portanto, não eram vistos como cidadãos. Quando a gente pensa na ideia da democracia, há uma outra diferença em relação à democracia que nós temos hoje. A democracia grega, ela era direta. Isso significa que, como o número de cidadãos é muito restrito, né, não era tão amplo quanto o número que nós temos hoje, não era necessário votar em nenhum representante para, né, ter participação na Assembleia. A Eclésia, que era a Assembleia Popular, lá na Grécia, em Atenas, os cidadãos poderiam ir diretamente votar, propor leis, debater, discutir. A arte da oratória, o exercício da linguagem, por isso, inclusive, eram muito importantes. A capacidade de falar, de convencer, de debater. Só que como o número de cidadãos era muito restrito, não precisava, né, ter um representante, escolher um representante. A própria pessoa cidadã ia diretamente à Assembleia Legislativa, à Eclésia, votar, debater e discutir. Só que hoje a nossa cidadania e democracia são diferentes porque o direito de cidadania ele não está restrito à participação política. O cidadão, a cidadã, né, são aqueles que têm direitos políticos, civis, sociais, inclusive de participação política. Só que somos muitos. Imagina, Fabrício, tem algum lugar que caiba 200 milhões de brasileiros? Nenhuma live, né? Nem comporta. Imagina a galera tentar fazer um projeto de lei, né? Não são 200 milhões de votantes, mas com 100 milhões de pessoas votando, falando, discutindo. Não dá. Então, em função de hoje, o acesso à cidadania ser muito mais amplo, faz com que nós, né, precisemos limitar, né, a representação para que o processo funcione. Então hoje a nossa democracia não é direta como a dos gregos, ela é representativa. Nós votamos em representantes que representam ideias que nós vamos concordar, né? Então, em teoria, nos representam, para que eles votem, para que eles debatam e discutam, né, por nós, tendo em vista que é necessário reduzir esse número de participação pela quantidade de cidadãos que tem hoje. Só que ao longo do tempo, né, a democracia ela também foi sofrendo influências de movimentos revolucionários, né, do mundo ocidental. Por exemplo, lá, né, na Inglaterra do século XVII, nós tivemos as revoluções inglesas, que foi a primeira grande revolução burguesa, limitando os poderes do rei,
né, instituindo uma monarquia parlamentarista, o rei reina, mas não governa. E aí a gente vai ter uma Magna Carta, que era uma constituição que limitava as funções do rei, determinava o que ele pode ou não fazer. Magna Carta e parlamento esses que existem na Inglaterra desde o século XIII, mas que são de fato respeitados, institucionalizados no século XVII. A partir daí nós temos o movimento iluminista, né, que traz a ideia de direitos. John Locke, um dos precursores inglês, que vive esse processo das revoluções inglesas, ele traz aquela ideia dos direitos naturais, que o ser humano tem direito à vida, à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade, que é ver a galera feliz também, né? Então, essa ideia de direitos, ela foi sendo questionada, discutida, né, exigida. Há lutas por direitos ao longo de todo o século XVIII. A própria Revolução Americana é a primeira a concretizar essas ideias iluministas no que diz respeito aos direitos naturais. A Declaração de Independência dos Estados Unidos retoma John Locke, foi escrita lá por Thomas Jefferson, resgatando essa ideia de direitos, né? Poderiam ser os direitos humanos que nós temos hoje, que são inspirados nesses direitos naturais. A própria Declaração de Independência dos Estados Unidos foi base e inspiração para um outro documento muito importante, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. É essa declaração que inaugura a ideologia política do mundo contemporâneo, né? Que traz aquelas 3 palavrinhas que vocês conhecem quando a gente fala de Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. E essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, embora ainda limitada, né, no que diz respeito ao acesso à participação política, mulheres ainda não podiam participar, ela é a base da construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi feita ali após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, e essa Declaração dos Direitos Humanos, Universal dos Direitos Humanos, ela inspira a nossa Constituição essa que está completando 35 aninhos neste ano, né, completou agora em outubro, que é justamente a chamada Constituição Cidadã, carinhosamente chamada de Constituição Cidadã. É uma das constituições mais modernas do mundo. É uma Constituição que foi feita de modo a buscar garantir o máximo de direitos possíveis, tendo em vista que nós tínhamos acabado de passar por um processo extremamente violento, autoritário, em que há cerceamento dos direitos políticos, civis e sociais, que foi o período da ditadura civil-militar. Então é uma Constituição que ela vai tentar resgatar essa ideia da cidadania, ela vai tentar resgatar, né, essa ideia de ampliação dos direitos políticos, ampliação dos direitos civis, direitos sociais. É a nossa Constituição que torna possível o direito, né, ao voto para os analfabetos, né? É facultativo para os analfabetos. Entre 16 e 18 anos é facultativo e após os 70 é o voto secreto, que é obrigatório entre 18 e 70. É a primeira Constituição que traz ali programas de proteção ao indígena, ao meio ambiente. É a Constituição que traz um sistema de democratização de acesso à saúde, é a Constituição que traz o SUS, né, que é um dos sistemas de maior impacto social que existe na atualidade, não só no Brasil. Alguns sistemas de outros países, como o da própria Inglaterra, se inspirou no SUS, né, que é um sistema de fato em que embora, né, a gente precise aprimorar, é um sistema que mostra o tanto que a democracia ela é importante, né, o tanto que a Constituição ela trouxe possibilidades, né, de que esse sistema democrático que está caminhando no Brasil, ele se amplie ainda mais. E é importante entender que a democracia demorou a chegar no Brasil. O Brasil é o diferentão da América, né? Lembra que nada que vem para o Brasil fica igual a coisa alguma. O nosso processo de independência, como nós já falamos em vídeos anteriores, ele foi diferente. O Brasil foi o único que adotou e permaneceu com uma monarquia como estrutura de governo. E isso atrasou os nossos processos democráticos. E além disso, a história do Brasil ela é sempre um processo de modernização conservadora. Parece que a gente avança em um lado, retrocede do outro, passa para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás. Ficamos independentes, mas não abolimos a escravidão, né? Proclamamos a República, mas só tinham direito de voto homens maiores de 21 anos alfabetizados. Então, a nossa democracia ela sempre veio caminhando a passos lentos. E é por isso que é tão importante que ela seja cada vez mais ampliada, defendida e discutida, debatida entre todos. Então a história do Brasil é isso.
a nossa democracia ela está caminhando, ela está engatinhando, ela sofre influência dos processos democráticos internacionais. Então, o artigo 5º da nossa Constituição, ele é praticamente, né, uma cópia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Se a gente pegar o artigo 5º, você vai conseguir enxergar as palavrinhas lá da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, né, as ideias de fraternidade. Então, é importante se atentar a isso, né? A democracia é um dos únicos consensos em que nós podemos divergir, em que nós podemos discordar. Esse é um consenso, né? A democracia é necessária para o debate, é necessária para a participação política e o Brasil está caminhando, por isso que é necessário cada vez mais defender a democracia, defender instituições democráticas, né? Porque foi um caminho longo que o Brasil fez percorrendo esse processo até alcançar a democracia que nós temos hoje, né? Uma democracia em que o direito de voto ele é igual para homens, mulheres, né? É independente da etnia, independente né, da posição política, o voto de todos tem o mesmo peso. O debate ele deve ser sempre muito bem-vindo, né? Então é importante pensar na democracia como uma estrutura que faz com que a nossa sociedade possa progredir, possa funcionar. É a estrutura que garante uma maior participação e um maior acesso aos direitos de cada cidadão e de cada cidadã. Então fique atento, né, a essas ideias, principalmente galerinha aí que está fazendo as provas agora, né, vai ser um mês muito intenso, e se atente a esses processos, a esses fatos históricos, e que a democracia, ela ainda não é uma democracia plena, e a democracia não é um direito completamente sólido e que nunca mais, né, vai se perder. Muito pelo contrário, é um direito em que nós precisamos continuar exercendo uma luta para que ele continue sendo garantido e exercido de forma cada vez mais plena. É isso, gente. Até logo!